Boa tarde a todos, boa tarde às pessoas que estão aqui na mesa, boa tarde às pessoas que estão aí a ver, boa tarde às pessoas que estão lá em casa. É com um imenso prazer que estamos aqui hoje por várias razões. Primeiro, porque eu dirijo um centro cultural que tem um programa que se chama o Centro Cultural Visita, para aproximar a arte e a cultura das comunidades internas, das comunidades das escolas. E é nesse programa que estamos hoje aqui, porque o Centro Cultural veio visitar a Escola Superior de Educação e veio visitá-lo numa ocasião ímpar. Veio visitá-lo no centenário do nascimento do pintor ou do mestre Pinho Diniz. Eu não vou falar sobre Pinho Diniz, porque temos aqui uma mesa de pessoas muito mais doutas que eu para falar sobre o assunto, mas deixem-me só rapidamente dizer como é que isto aconteceu, porque é que o Centro Cultural resolveu vir visitar a ESEC com este centenário, para celebrar este centenário, para assinalar este centenário. Isto não é uma celebração, porque é mais um assinalar de um centenário. E isto aconteceu porque o presidente desta escola, que também é um homem de cultura, o Dr. Rui Antunes, leu um artigo do Dr. António Vilhena, que está aqui connosco, e que falava exatamente sobre Pinho Diniz e sobre o facto de se ir em breve celebrar, porque isto já foi há uns tempos, não é? Em breve se celebrar o centenário deste homem, do nascimento de Pinho Diniz, portanto. E aí o Dr. Rui Antunes contactou-me e disse: olha, não era uma boa ideia fazeres qualquer coisa sobre Pinho Diniz no centenário do seu nascimento? Eu nem me lembrava que era o centenário, confesso, a minha falta. Nem me lembrava que este ano era o centenário do nascimento de Pinho Diniz. Mas abracei logo a ideia, não foi fácil, mas o primeiro contacto que eu tive foi com o Dr. António Vilhena, que me disse: sim senhor, estamos aqui para ajudar e para colaborar. Deu-me exatamente os contactos de pessoas com quem eu poderia também, com quem eu poderia falar para podermos estar aqui hoje, nomeadamente com outro mestre da pintura, Vítor Costa, que está aqui connosco, e com o Dr. José Machado Lopes, que está ali também connosco, e que era quase como um irmão do mestre Pinho Diniz. Assim, penso que ficou reunido aqui neste painel um grupo de pessoas, das melhores pessoas que poderiam falar de Pinho Diniz. Eu agradeço à ESEC ter recebido aqui este projeto, no nome do Sr. Presidente. Achei que tinha pertinência fazer isso aqui, porque é uma casa que tem cursos de artes. Dentro do Politécnico é a escola que se dedica a formar artistas em várias áreas, na área da música, na área do teatro e, neste caso, na área das artes visuais, com o seu curso de arte e design. E temos aqui, para moderar a mesa, por causa disso, o Dr. Bartolomeu Paiva, meu colega, que é exatamente o homem das artes visuais aqui na escola, o coordenador da área dessa área aqui na escola. Achei também que poderia ser uma pessoa que, com alguma facilidade, compreenderia alguns dos pontos que deveríamos tocar quando falamos de Pinho Diniz. É com muita gratidão que estou aqui a dirigir-vos a palavra e espero que isto seja o começo de uma série de celebrações e numa série de momentos em que possamos relembrar o homem e o artista que foi Pinho Diniz. Não falo mais, deixo-vos agora com estes três ilustres convidados e com o meu colega Bartolomeu, que irá moderar a mesa. Muito obrigada a todos por terem acedido estar presentes. Isto foi um bocadinho atribulado, porque foi feito tudo assim um bocadinho, com muito pouco tempo de antecedência. Eu peço desculpa por todas as falhas que pode ter havido neste processo
e deixo a palavra agora aos ilustres participantes desta mesa retangular, mas que é uma mesa redonda sobre Pinho de Inís. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cristina Faria. Eu queria começar por agradecer o honroso convite que me foi feito para moderar esta mesa com personalidades que conhecem e conviveram com Pinho de Inís. E, nesse sentido, a minha participação neste evento é efetivamente a tentar gerar aqui algumas interligações à volta daquilo que vão sendo as diferentes intervenções e não me querendo substituir, portanto, à presença e à participação do Dr. António Vilhena, do pintor Vítor Costa e do professor José Machado Lopes. Queria também aqui deixar uma breve nota de reconhecimento pelo trabalho de Pinho de Inís, artista multifacetado, com uma participação cultural em Coimbra e fora do país também, portanto, na sua demanda fora deste nosso retângulo, portanto, nomeadamente no Brasil, onde esteve desde 57 a 75, e onde a sua obra foi extremamente reconhecida e o seu papel, do seu ponto de vista cultural, foi também muito meritoriamente aceito. A natureza neorrealística foi um cunho extremamente emocional e esta geometrização livre da sua plástica é realmente tradutora daquilo que foi a sua mundividência da arte e a sua leitura que foi fazendo ao longo do tempo dos diferentes momentos da sua vida e da sua história. E, portanto, antes de passar a palavra ao Dr. António Vilhena, queria deixar apenas uma breve citação que servirá também de alguma forma de mote para esta mesa redonda, e são palavras do próprio autor, do próprio artista. Ele disse em determinado momento que a arte não é uma ciência, a arte é um conjunto de emoções. É para isso que um homem trabalha, para provocar sentimentos nas pessoas. E esta é uma citação que faz todo sentido nesta contemporaneidade que tantas vezes nos subtrai o tempo e o modo e que nos deixa muito mais próximos de uma ideia robotizada da vida do que propriamente uma ideia humanizada da vida que tanto o Pinho de Inís valorizava, porque era efetivamente um humanista, um artista, um criador, um cultor. E é com estas breves palavras também de enquadramento que eu passo a palavra ao Dr. António Vilhena. Boa tarde a todos. Penso que o microfone está operacional. Em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Politécnico, na pessoa do professor Dr. Rui Antunes, como presidente da ESEC, o facto de se ter sensibilizado para esta efeméride, esta evocação do centenário do pintor, um pintor humanista. Podem dizer que todos os pintores são humanistas, mas alguns são mais do que outros, porque transmitem isso na sua própria obra. Queria agradecer à doutora Cristina Faria o facto de tudo ter feito para que pudéssemos estar aqui e também pelas suas generosas palavras e porque a conheci pessoalmente hoje e também ficou-me a impressão de que a empatia foi o nosso primeiro cartão de visita. Dizer ao meu querido amigo pintor Vítor Costa que é uma honra enorme estarmos aqui por causa de um amigo comum que já não está entre nós, mas que permanecerá com certeza para além de nós. Dizer ao meu querido amigo, poeta, declamador, homem de grande sensibilidade, o José Machado Lopes, que eu conheço há muitos anos, que é também uma honra acrescida partilhar esta mesa pelas razões que já referi, e reencontrar aqui o Dr. Bartolomeu Paiva, que eu conheço há muitos anos, de outros areópagos, e tê-lo aqui também como moderador. Dito isto, que é fundamental
nas regras da boa educação, gostava de tecer alguns comentários iniciais, porque isto, tratando-se de uma conversa que não é redonda, leva-nos com certeza a uma interação depois de cada um dizer o que acha sobre esta situação. Em primeiro lugar, dizer que eu escrevi um artigo a 4 de novembro de 2021, deste ano, evocando o pintor, a necessidade de a cidade se lembrar deste pintor, que foi uma referência não só para os pintores, como o Vítor, como o Machado Lopes, que era amigo dele, que o conheceu bem, mas principalmente porque ele foi uma referência cívica também. Ele emprestou a sua arte para transformar a sociedade, para educar a cidade de Coimbra. Ele fez muito, através da sua expressão artística, fez muito para modelar de alguma maneira os valores da sociedade contemporânea. Ele não foi só um artista da arte moderna, ele foi um cidadão da cidadania moderna. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque há duas datas fundamentais na vida deste homem. Foi em 1950, quando ele fez as viagens aos museus de Espanha, França e Itália, que o marcaram indelevelmente e que o modelaram para que ele trouxesse mais mundo para a sua arte e principalmente para que ele trouxesse para Coimbra uma mundividência que a cidade não tinha. Infelizmente não tinha. Até porque, para me fixar um pouco sobre isto, é bom olhar para a história da Universidade de Coimbra e perceber que as artes plásticas sempre foram, digamos assim, as artes menores do ensino humanístico da Universidade. Nunca existiram, a Universidade de Coimbra nunca abraçou o ensino das artes, no sentido das artes, das belas artes, se nós quisermos, e essa de facto é a grande pecha que a Universidade tem, digamos assim, o saldo menor da sua história. E as artes plásticas em Coimbra viveram muito do protagonismo individual e de algumas tentativas pontuais de reflexão em conjunto dos artistas plásticos da cidade. E devem muito também ao Pindinis, devemos todos muito ao Pindinis, para já como referência maior das artes plásticas, mas também porque ele tinha uma personalidade única, ímpar, agregadora, tolerante, que gostava de juntar os amigos e de resolver conflitos, que não eram dele, era um apaziguador. Muitas das vezes eu vi o Pindinis de desvalorizar algumas tensões entre pessoas, deixa lá isso, com a sua paz, com a sua bonomia, com a sua bondade, e acolhia muitas vezes as pessoas. A sua casa era uma espécie de confessionário, ia lá muita gente lamentar-se, confessar-se de alguma maneira, e ele resolvia isso no recato com a sua Dalila, que era muito mais espontânea, tinha um humor mais triónico, não é? E que, à sua maneira, eles os dois conciliavam com um pouco de vinho do Porto, então lá uma recordação minha, eles iam lá buscar uma pequena ilustração, e aquela família, de alguma maneira, atravessou de uma maneira quase serena os anos da cidade de Coimbra em que aqui viveram, fazendo amigos. Não conheço ninguém que a família de Lille, com quem a família Pindinis e Dalila Diniz se tenham incompatibilizado. Eu não conheço, desculpa. Isto diz muito da personalidade, do caráter e da formação daquela gente. Porque a Dalila também era uma artista. Por trás daquele homem havia uma mulher artista, uma bailarina. Alguém que muitas vezes esquecemos disso. É preciso lembrar que a esposa do Pindinis era uma mulher de grande sensibilidade, de uma grande entrega e que fez muito ao longo da vida, até relegando-se para um segundo plano, para que o Pindinis pudesse ter o brilho que nós lhe reconhecemos hoje.
Eu podia falar de outras pessoas que eu conhecia, ao contrário, da Natália Correia com o Eduardo Guimarães, em que ele se apagou para que ela pudesse brilhar. Aliás, qualquer homem ao pé dela teria que se apagar. Ela não deixava que ninguém brilhasse. Está bem, a verdade é esta. Mas há uma data que para mim que é fundamental, que é 1950, em que ele visita os museus de Espanha, França e Itália. Eu diria que está lá tudo. Está lá tudo nestes museus. Mas há uma data fundamental também, passados uns anos, que é a data de 1957. É a data em que ele vai para o Brasil, não é? Em que viaja também pela Europa e que tudo isso, ele reencontra-se com a arte moderna. Isso foi marcante na vida dele, e como se pode ver na exposição que hoje foi inaugurada, todo aquele percurso que está na Casa Municipal da Cultura. Eu diria que, nesta primeira ronda, para não demorar muito tempo, para dar a palavra aos meus companheiros de painel, que Coimbra não seria a mesma sem Pinto Diniz. Seria outra coisa. Mas seria com certeza muito mais pobre. Porque aquilo que o Pinto Diniz ensinou a várias gerações, aquilo que o Pinto Diniz trouxe para a cidade de Coimbra, para os seus contemporâneos, para os seus companheiros de ruta das artes, foi muito mais do que aquilo que a gente imagina. Ele trouxe o melhor que havia e tentou ensiná-lo, expressá-lo através da sua arte e também das mãos que ele pôs na cerâmica ao nível da escultura. Para terminar este bocadinho, diria que o Pinto Diniz precisa que alguém estude a sua obra, para que o artista possa dar um salto académico, e possamos perceber melhor, através do estudo da sua obra, que influências é que a sua obra tem, para tentarmos compreender melhor o percurso da vida e da obra deste grande homem e artista que, em sorte, nos coube. Para já, terminava a minha intervenção assim. Muito bem. Fica claro, a partir das palavras do Dr. António Vilhena, esta dimensão que cruza o lado humano com a dimensão artística do próprio homem, que ele cruza muito bem naquilo que são as suas produções. Aliás, as suas peças são também, de alguma forma, a evidência desse cruzamento. Irei passar aqui a palavra ao pintor Vítor Costa, sem, no entanto, referir o movimento artístico de Coimbra enquanto momento extraordinário e extremamente importante na vida do artista Pinho Diniz, não é? Porque marca efetivamente um ponto a favor da cidade de Coimbra, na linha daquilo que referiu o Dr. António Vilhena, que é trazer para a cidade, ou conferir à cidade, uma outra dimensão que acrescentar-te à própria cidade. E, portanto, passaria a palavra agora ao pintor Vítor Costa, continuando, portanto, esta nossa mesa redonda. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado também pelo convite e pelo agarrar da ideia do António Vilhena, que foi quem desplotou isto há um ano, quase, quando começou a tentar perceber onde é que, se a Dalila ainda era viva, onde é que vivia, quem é que podíamos encontrar para tentarmos comemorar os 100 anos do Pinto Diniz, etc. E depois o artigo, e depois este trajeto. Bom, e eu apareço aqui assim meio caído de paraquedas, porque eu era um miúdo de 22 anos quando conheci Pinto Diniz. Portanto, era um jovem, conheci-o na minha primeira exposição de pintura, em 1979, na Galeria São Francisco, em Santa Clara, organizada pelo Pimenta Nunes, e que teve a amabilidade de convidar uma série de personalidades, entre elas o Pinto Diniz. E a Dalila, que era uma delícia. E eu como um jovem,
na minha primeira exposição de pintura, foi muito mais gratificante. Tudo o que se passou naquela exposição foi mais gratificante para mim ter tido a oportunidade de jantar no casarão com o Sr. Carlos e com os pintores e os amigos, e com o Pinho Diniz e com ela, porque aquela imagem do Pinho Diniz, aquela fotografia ali, era um pouco o estereótipo do pintor para um jovem de Coimbra, e o Vilhena falou precisamente nisso, quer dizer, a pouca dimensão artística, a pouca projeção artística e também um parco conhecimento das artes que nós tínhamos. E o Pinho Diniz veio trazer uma irreverência e veio trazer um olhar sobre as coisas que para nós, mais jovens, era um fascínio. E eu começava por dizer, esse fascínio começava logo na imagem. Aquele cabelo branco, aquela forma de estar muito amável. Eu costumo comparar, eu já disse isto algumas vezes em algumas exposições, em algumas aberturas de exposições, costumo comparar muito a forma de olhar os novos, a forma de olhar os colegas mais jovens, os colegas que estão a começar, que tinham o Pinho Diniz e que tinham o Mário Silva. Eu comparo-os muitas vezes e no meu trajeto e naquilo que me marcou depois todo o meu percurso tem muito a ver com estas duas personalidades. No sentido humano, no sentido de carinho, de incentivo, de abertura, de vamos em frente, de preocupação com os mais novos, de um altruísmo que nem sempre é muito presente nesta malta das artes, quer na pintura, quer noutras áreas das artes. E essa eu tive, portanto, conheci-o na minha primeira exposição e depois, curiosamente, eu depois saio de Coimbra, vou para Lisboa, estou uma série de anos afastado e depois venho reencontrá-lo mais tarde já no MAC, mais tarde já com outra também com uma outra perspectiva minha das artes, dos colegas, do movimento associativo, como falou o professor Bartolomeu. De facto, Coimbra também nesse aspecto foi sempre muito parca. Nós tivemos o MAC, tivemos o Arte à Vista, e depois as coisas, estranhamente, não sei porquê, com uns laivos de quintinhas, morrem. E o Max, hoje, para mim, o MAC só se manteve com uma pujança e uma dinâmica aglutinadora porque tinha dentro personalidades de peso, porque tinha dentro gente que aglutinava, gente que procurava evitar os conflitos, gente que procurava que as coisas funcionassem. De forma que depois, a pouco e pouco, as coisas foram tornando-se também em termos associativos muito, muito diferentes e infelizmente o MAC depois acabou, infelizmente o Arte à Vista foi pelo mesmo caminho, depois tentou-se criar o Fórum de Artes Plásticas, mas lá está, continuo a voltar ao princípio. A falta de uma entidade um pouco acima do grupo que mantivesse ali uma determinada áurea, penso eu que teve esse impacto em relação a Coimbra. Eu iria regressar um pouco àquilo que... E quando falámos, eu disse, eu não vou falar muito, eu tenho muito pouco para falar sobre Pinho Diniz, no sentido da convivência, do dia-a-dia com ele. Tenho mais a falar naquilo que o Pinho Diniz me marcou e condicionou, se calhar, e se calhar me ajudou a percorrer um caminho nas artes.
E na altura falei que me parecia que o professor Machado Lopes seria a pessoa ideal para falar de Pinho Diniz, para falar do homem, também do artista e da convivência, de facto, e da entidade de Pinho Diniz como amigo, como colega. Eu iria só aqui para partilhar duas outras coisas que em termos, como artista, me condicionaram e que me marcaram. E elas têm a ver com o regresso de Pinho Diniz do Brasil, portanto, a ida para o Brasil e o regresso do Brasil e a noção para os... Em 75, no pós-25 de Abril, portanto, é sempre, para nós jovens, agregado a uma entidade que é a liberdade, o respeito pela liberdade. A coragem de sair, a coragem de procurar fora algum conforto espiritual, no sentido de estar em contramão com um determinado status quo e depois regressar. E estas personalidades, nomeadamente o artista, para mim, como jovem artista, eram logo a priori extremamente importantes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a pintura em si. Eu não vou falar da parte da cerâmica e da parte da escultura, porque eu conhecia muito pouco dessa parte. A mim fascinou-me sempre a pintura. E fascinou-me sempre, e eu hoje tive a oportunidade de estar ali uns minutos a olhar para um dos trabalhos que me fascinou por completo a vida toda, que foi o Casario, que é de 57, portanto é daquela fase, e que é uma referência para mim. Eu hoje, passados 40 anos, e olho a minha pintura e reencontro-me no Casario, claramente. Da mesma maneira que me revejo e teve uma força enorme a vista aérea do Mário Silva, de 2000 e pouco, ou o Castelo Branco 2 do Cargaleiro, ou as bibliotecas da Vieira da Silva, que foram as 4 grandes referências para mim. E que condicionaram a minha forma de olhar a pintura, a minha forma de partilhar emoções. E o outro aspecto também muito interessante que eu tinha anotado, e que há bocadinho aqui o professor Bartolomeu falava numa frase do Pinho Diniz, que nos remete para as emoções, que nos remete para a observação, o diálogo com emoção, e que condicionou também todo o meu percurso e toda a minha pintura e a minha forma de expressão. Eu falo nisto algumas vezes, ligo muito uma outra frase que é complementar a esta e que junta isto, aglutina isto, que é uma frase do professor Damasio sobre o erro de Descartes, quando ele diz que o penso logo existo é um erro. Porque nós hoje estamos numa dimensão completamente diferente. Nós hoje estamos na dimensão da informática, nós estamos na dimensão da robótica, nós estamos na dimensão da inteligência artificial. E neste contexto, o penso logo existe não resolve nada. Porque um dia destes, quem resolve tudo são os robôs, são as máquinas, é a inteligência artificial. Logo, o novo paradigma da arte, aquilo que vai diferenciar a condição humana e a arte, com o cinto, logo existe. Aí nós vamos conseguir diferenciar-nos das máquinas, do status quo, afirmando-nos como entidades que sentem. E a arte é um meio. E eu estava a ouvir e estava-me a rever nas palavras do Pinho Diniz, a rever num percurso sempre, quando por exemplo, o Telmo Moraes fala no novo neorrealismo do Pinho Diniz, eu gostaria muito mais de dizer de um cubismo emocional, provavelmente, de uma forma de com duas dimensões, de uma forma de com uma ruptura, criar emoções.
obrigar-nos a pensar, obrigar-nos a reagir emocionalmente perante a realidade. E, portanto, isto foi um pouco daquilo que o Pinho Diniz teve como efeito num jovenzinho com 20 e poucos anos e depois com 30 e tal anos, quando regressei e quando retomei isso. E, portanto, era um bocadinho esta partilha que eu queria fazer convosco, porque sobre Pinho Diniz o professor terá muitíssimo mais para falar e estaremos todos muito mais interessados. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra ao professor Machado Lopes, queria deixar-lhe aqui também um rap, porque teve com o Pinho Diniz uma relação fraterna, vamos chamar-lhe assim. E Pinho Diniz, em 57, decide ir para o Brasil, e em 75 regressa. Já se falou aqui do pós-25 de Abril. E pelas razões que se conhecem também. Muito bem. E gostaria que, não o querendo condicionar naquilo que nos traz sobre Pinho Diniz, gostaria que nos pudesse falar sobre essa decisão do Pinho Diniz e também sobre uma outra questão, que é um fator extremamente interessante e muito presente na obra do Pinho Diniz, que é, efetivamente, a presença da mulher. A mulher como objeto simbólico, objeto, no bom sentido, como objeto simbólico tão presente, tão reiterado na obra deste extraordinário autor. Cumpre-me saudar e agradecer. E eu não acredito em milagres, mas certo é que o primeiro encontro com o Pinho Diniz, eu tenho muitos anos, ficou logo ali algo no ar. E mais uma ou duas vezes, e a certa altura nós próprios, e já o disse há bocado na Casa da Cultura, da Câmara Municipal, automaticamente nomeámo-nos irmãos. E quase que assinámos com o sangue, assinámos esse protocolo. Foi uma natureza, foi um milagre. Portanto, que há milagres, há. Pinho Diniz, eu mostro-vos aqui este quadro dele. São meninas a vogar. O Pinho Diniz, para já, se bem reparam na obra dele, não se vê um homem. São só as meninas, as mulheres. Mas o Pinho Diniz, ele também vogava. Ele vivia num outro mundo. Ele não tinha os pés assentes no chão. Ele andava. E ainda bem que arranjou aquela companheira, a Dalila. Dalila, que já aqui foi dito, que é aqui pelo Dr. António Vilhena, ela também era uma mulher do teatro, ela fez teatro. E era uma mulher com os pés assentes na terra. E foi isso também que ajudou imenso Pinho Diniz. Porque a Dalila era quem tratava da luz, da água, das burocracias, de todos aqueles pormenores, e o Pinho Diniz vivia naquele seu mundo lá por cima. E ainda bem que assim foi. Ainda bem que assim foi. A Dalila era uma mulher de extrema força, toda elétrica, era elétrica, e tanto elétrica foi que durou até aos 96 anos, e sempre, eu quando cruzava com a Dalila no Porto, pouco antes, ela parecia uma rapariga. E então, desde que usou as lentes de contacto e tirou os óculos, aí então eu olhava para ela e dizia, olha, sim senhor, a Dalila, pronto.
ela é que era a manager, ela é que tratava dos preços, dos contactos, de tudo isso. Portanto, foi, de facto, uma peça essencial, foi uma trave mestra na vida de Pinho Diniz. Pinho Diniz, para o Brasil, e a razão é elementar, um homem com este seu mundo, com esta sua mundividência, não podia aqui estar tolhido. Não podia de maneira nenhuma. De maneira que houve essa solução, ainda bem, e regressou ao encontro, então, daquilo que se passou a partir do 25 de Abril. Pronto, estava novamente no seu ambiente. Mas a sua estada no Brasil é curioso. Se bem conhecem, com certeza, a parte cerâmica dele, bebeu a cor, o trópico, a influência inca, as influências índias, e eu também fico todo satisfeito, porque a minha tetravó era índia do Piauí. E às vezes falávamos, e ele foi buscar aos índios também aquele toque que ele tem na escultura e a par e passo na pintura. Se bem vê, há ali uma ligação entre a escultura e a pintura. A escultura que ele abandonou a certa altura por motivos de saúde, porque de facto obrigava aos químicos a respirar e o forno, e aquilo tornou-se um pouco complicado, mas ele foi um gênio na escultura. Foi um gênio na escultura. E eu tenho, por sorte, temos 3 peças, 4 peças dele. Então, uma das peças que só pode ser pendurada, como se fosse um quadro, é mais outra menina, que a minha neta, que está agora em Genebra, já chamou a si. Quer dizer, eu, como avô, já tenho que deixar em herança esse trabalho do Pinho Diniz, que de facto o Dr. Joaquim Correia, que está aqui presente, viu esse trabalho e que me diz. Pronto. Sim, sim. Portanto, o Pinho Diniz, de facto, foi benéfica a ida para o Brasil, benéfica a vinda, trouxe essa mensagem de lá. E aqui, para vos dar um outro aspecto humano dele, nós fomos juntos à Expo 92, não foi? A Expo de Sevilha, foi em 92. E andámos sempre juntos. Dormíamos em Monte Gordo, creio eu, autocarro de madrugada, autocarro saíamos da Expo à meia-noite, ou quando aquilo fechava, chegávamos 2 horas depois, creio eu, ou 1 hora e tal, a Monte Gordo, e daí a bocadinho já estávamos a levantar, porque às 6 da manhã tínhamos que voltar para abrir, para estar na abertura. E isto todos os dias. Andámos ali uma semana nesta vida. E só para vos dar o aspecto humano daquele homem, fomos ao pavilhão do Zimbábue, que tem esculturas, também qualquer coisa de sublime. E ele, ao entrar, caíram-lhe os olhos numa escultura especial. E pôs-se o problema, comprou-a, mas não podia deixá-la ali. E depois deixá-la aonde? Onde é que... É uma escultura que pesa 10 quilos, ou coisa no género. Mas é que arranjou-se um saco, e eu
sou sempre solícito e obrigatoriamente, porque acho que o devo fazer, agarrei no saco e andei com o saco todo o tempo naquele dia. Todo o tempo com o saco. Aquilo, eu cheguei... Musculação, foi, nitidamente. E então, pronto, cheguei ao autocarro, poisámos coisas, no hotel já se poisou, eu poisei o saco no quarto. Quando o Pinho Diniz desaparece, para mim não, Pinho Diniz está aqui, é constante, é um diálogo constante. Qual não é o meu espanto? Que no testamento do homem essa escultura, porque eu a transportei durante um dia inteiro na Expo 92. Isto escrito no testamento. Eu, quando caí para trás, não é? Quer dizer, mas demonstra, de facto, aquele íntimo de pessoa fantástica, fantástica. Outro exemplo que eu posso dar é esta capa aqui. Ele colaborou em vários livros, capas com desenhos. Eu, entre outras muitas coisas, também tenho o curso de equitação e tenho o curso de terapeuta, com hipoterapeuta. E um dia o Pinho Diniz vai comigo à escola onde eu exercia gratuitamente este ofício, esta missão, e ele assistiu eu publiquei o livro e sem lhe pedir nada, sem o mínimo um dia aparece-me, eu sei que tu vais publicar o livro, está aqui a capa. Assim, sem mais. Porquê? Porque ele ficou sensibilizado com o ato de tentarmos fazer a vida daqueles jovens menos hábeis um pouco agradáveis. E há aqui exemplos neste livro que eu talvez, não sei se seja abuso, mas está aqui o Sr. Presidente, eu deixava este livro para a biblioteca deste Instituto Superior, desta Escola Superior, com muito apreço, e espero que possa ter algum proveito. É um livro que é inédito ainda, embora publicado já nem me lembro, vejam, em 2008, a segunda edição, portanto já é anterior a 2008, e que versa, de facto, a maneira como abordar o ensino e ajudar estes jovens, incluindo a ajuda do nosso rei que fez o célebre tratado. E isto só de facto mas eu subscrevo aquilo que disse o Dr. António Viana e o Vítor. O Pinho Diniz nasceu na Rua do Moreno. Na Rua do Moreno, sem dúvida, pois. E onde também nasceu o Pedro Olaio, o velho Pedro Olaio, e depois o filho, o Pedro Olaio. E eu pergunto-me, Coimbra já tem alguma rua com o nome Pinho Diniz? Coimbra já tem uma placa na Rua do Moreno? Coimbra, e o Dr. António Vilhena foi aqui muito claro, merece também ter um livro sobre a obra de Pinho Diniz. Mas tem que ter mesmo, tem que ter mesmo. Agora, como
que cordelinhos é que se tem. O Presidente da Câmara, creio que hoje terá ficado minimamente... Ele diz que tem um quadro de Pinho Diniz. Ficou também minimamente sensibilizado, creio eu, quando ele viu toda aquela paisagem. Aquilo está apanhando todas as épocas de Pinho Diniz. Estão lá todas. Portanto, há aqui 3 coisas que têm que ser feitas. Uma rua Pinho Diniz, uma placa na rua do Moreno e um livro, de facto, com muito sumo. E eu aqui até estou a olhar para o Dr. António Vilhena, porque considero que ser a pessoa que poderia agarrar e de facto levar avante este passo. Não pode passar este ano sem termos estas três facetas resolvidas. Peço desculpa se demorei. Não, de modo nenhum. Eu penso que temos aqui alguns elementos para voltarmos à conversa com o Dr. António Vilhena. Há aqui uma dimensão humana que é a gratidão do próprio Pinho Diniz, fazia parte da própria gênese do autor enquanto ser humano. E o professor Machado Lopes referiu também aqui um aspecto que me parece extremamente importante, que tem a ver, ou que teve a ver exatamente com a inauguração que foi feita hoje, quando o Presidente da Câmara olhou e viu aquela paisagem. E eu vou pegar exatamente nesse termo para chamar aqui à conversa exatamente essa dimensão contemplativa do próprio Pinho Diniz. Ou seja, a forma como essa atitude, essa forma de estar do autor relativamente àquilo que eram os objetos, os espaços, as pessoas, como é que isso influenciava o Pinho Diniz e como é que isso era transferido depois para a sua própria obra. Eu não sei se o Dr. António Vilhena queria, de alguma forma, assumir estes referentes para introduzir mais algumas palavras. Eu acho que os testemunhos aqui hoje prestados de viva voz e com o privilégio de serem testemunhos que trazem muito a emoção de quem viveu muito de perto e contactou ainda com o artista, com o Pinho Diniz, são testemunhos únicos, fantásticos, porque foram testemunhos de vinculação, foram testemunhos emocionais, foram testemunhos vividos de partilhas e de experiências e de uma grande familiaridade. Isso é único para ajudar a configurar o perfil do homem, mas também do artista. E penso que esses testemunhos devem ser continuados. Eu recuperei um catálogo de Pinho Diniz, que tenho lá em casa, uma exposição dos 55 anos da sua obra, Os Dias da Criação, também organizados pela Câmara, em 2005, e ele, no final do catálogo, refere pessoas que algumas delas já não estão entre nós, outras estão felizmente. Vou só dizer alguns nomes que eu acho que é importante, porque estes nomes todos que eu vou referir foram pessoas que de alguma maneira estiveram próximas da vida da família Pinho Diniz, mas também do artista, do homem, que é o Américo Ponces, o Correia Góis, Dinais Vieira Santos, Filipa Ponce, o João Pratos, o Joaquim Correia, que está aqui felizmente entre nós, o José Ferrão, que era o médico dele e também um grande apoio para a aquisição de obras, que estão algumas na exposição que hoje foi inaugurada, o Machado Lopes, Manuel Bom Tempo, Maria João Fernandes, o Paulino Mota Tavares, o Santiago Ribeiro, o Telmo Moraes e Valdemar Rosas. Foram pessoas que de alguma maneira se cruzaram com a vida do pintor e para fazer um livro, já agora, eu não serei a pessoa indicada porque sou um escritor, mas não tenho grandes déficits de conhecimento da arte, não sou um bom biógrafo. Eu neste momento estou a escrever um livro, uma biografia, mas é porque é uma paixão, porque eu gosto da pessoa e é isso que me faz vencer os déficits que eu tenho para escrever uma obra desse género. No caso do Pinho Diniz, acho que faz todo o sentido escrever uma obra
que não deve ser apenas de um autor, deve ser uma obra que deve ser transversal, diferentes autores, diferentes convívios, diferentes visões e, principalmente, incorporar alguém que seja um historiador da arte, um historiador da pintura, que conheça, que tenha conhecimento de causa, que seja alguém, que seja um expert na verdadeira ascensão da palavra, do ponto de vista académico também. Eu penso que um livro desses não será um livro, mas será um subsídio para um conhecimento maior, para outros trabalhos que eventualmente se venham a escrever e que se venham a desenvolver. Eu nunca vejo um trabalho desse género como o livro, mas um subsídio, um contributo para acrescentar, para já nesta fase, para reunir informação, para não se perder, para aproveitar ao máximo, digamos assim, aquilo que está neste momento disperso e concentrar. Vejo este primeiro livro assim, desta maneira. Por outro lado, acho que a exposição de hoje, inaugurada na Câmara Municipal de Coimbra, resgata muito daquilo que foi a exposição deste catálogo. E está ali o nosso querido amigo Joaquim Correia, Dr. Joaquim Correia, que sabe perfeitamente que muito daquela exposição, apesar desta ser a que está hoje, é a mais completa, não é? Mais completa. Mas existem ainda muitas obras em particulares cujo inventário tem que continuar. Tem que continuar, porque elas futuramente devem constar num catálogo mais completo da obra do Pindinis, e todo o trabalho é importante. Juntar o que está disperso para condensarmos isso tudo num livro só. Num primeiro livro, que há de haver outros, com certeza. Em relação àquilo que hoje se viu na exposição, é uma grande exposição, honra a evocação ou as comemorações do centenário do pintor Pindinis. Quando eu escrevi o artigo, eu sabia que havia esboçado uma tentativa de fazer esta exposição, mas depois meteram-se as eleições, houve muita coisa pelo meio, passaram-se muitos meses, e a primeira coisa que eu quero dizer é que estou muito orgulhoso daquela exposição que foi inaugurada hoje. A Câmara, os funcionários, todos os técnicos superiores fizeram um trabalho notável. Não importa as dificuldades que tiveram muitas, todos sabemos, mas isso não interessa nada. A bola entrou na baliza, como se costuma dizer, e está lá. E o resultado final é aquela grande exposição, fantástica, que majora, digamos assim, o orgulho que todos temos na figura do pintor. Não é? E depois, aquela exposição traz-nos também uma surpresa. O Sr. Presidente da Câmara tinha na sua coleção também obras do pintor Pindinis, o que é, de facto, bom nestas coisas, juntar o Presidente da Câmara, que também é o responsável pela cultura, pela área da cultura do município, ter no seu acervo pessoal obras do pintor. Ou seja, ele está sensibilizado, ele já estava sensibilizado para a obra do pintor antes de ser presidente. E por isso é uma mais-valia fantástica. E estou em crer que o Sr. Presidente, juntamente com as pessoas que trabalham na área da cultura, o Joaquim Correia e todos os funcionários e técnicos superiores, farão o melhor possível para que, de facto, estas comemorações possam ter outra expressão durante o resto do ano. Eu considero este colóquio, esta mesa redonda, esta conversa, um contributo, o princípio das comemorações que podem decorrer durante o resto do ano, tal como aquela exposição que vai lá ficar. E eu acho esta coexistência institucional muito feliz, porque diz muito daquilo que era o Pindinis. Ele não era o homem de um só lugar, não era o homem de um só espaço, era um homem do mundo e dava-se com todos. E esta coincidência do Politécnico, nomeadamente através da sua Escola Superior de Educação e da Câmara Municipal, essa existência institucional diz muito daquilo que era a personalidade e a abrangência, digamos assim, do artista que era o Pindinis.
E isto é um momento feliz, de facto, hoje estarmos aqui a falar disso. Queria só dizer-vos uma coisa, pedir-vos imensa desculpa, eu daqui a 5 minutos tenho que me retirar. Perdemos muito tempo na fila ali dos carros, não começámos isso, mas eu tenho a minha filha para ir buscar, que está fora da cidade, e eu tenho que ir buscar, tenho 1 hora, senão ela fica lá ao frio. Agradecer-vos muito me terem convidado, continuo disponível para tudo e mais alguma coisa. Eu quero dizer que me vou reencontrar com o Sr. Presidente um dia destes, para falar do Pinho de Inês, porque hoje contactaram-me e eu dei o nome, eu disse que não queria falar sozinho sobre o Pinho de Inês e havia outras pessoas para falar, e disse que se alguém tem que falar na cidade é o Presidente, porque tem uma exposição e eu não quero falar sozinho. Por isso, até podia falar, mas eu não sou dono do Pinho de Inês, o Pinho de Inês é de todos. Eu tenho a minha versão, mas acho que há aqui uma dimensão institucional que é extremamente importante e por isso vai acontecer. Queria dizer que não vejo dificuldade nenhuma em colocar lá a placa. O Sr. Presidente com certeza que será o primeiro a querer lembrar que naquele espaço nasceu uma grande figura da cidade, não estou a ver porque haja problema. Em relação às ruas, já vejo problema porque não há ruas, porque a Comissão de Toponímia tem um catálogo imenso de nomes para dar a ruas da cidade. Mas pronto, quer dizer, talvez haja uma certa magia que torne possível, mas penso eu. Pronto, muito obrigado a todos e muito grato. E peço desculpa, daqui eu retiro-me depois à francesa, está bem? Muito obrigado, Dr. António Vilhena. Passaria agora a palavra ao pintor Vítor Costa para acrescentar mais algumas notas, sobretudo no que tem a ver com este reconhecimento do pintor e de um conjunto de entidades que reconhecidamente o têm trazido à reflexão. Bom, eu só queria acrescentar também 2 outras coisas que têm a ver com algumas ideias, algumas propostas sobre... Quando falámos a primeira vez em comemorar o centenário do nascimento de Pinho de Inês, a 16 de dezembro, e organizar este evento aqui, e muito bem, eu lancei o desafio que me parecia óbvio de transformar a data 16 de dezembro no ano do centenário de Pinho de Inês. E lancei esse desafio propositadamente porque é a nossa possibilidade de, com algum espaço temporal alargado, começar no primeiro trimestre com um evento para o efeito e começar à procura de mais obras, de forma a chegarmos ao final do ano, ao encerramento a 16 de dezembro de 2022, com provavelmente um espólio mais interessante, mais marcado. Porque quanto mais nós falarmos e quanto mais nós passarmos essa mensagem, mais capacidade iremos ter de conseguir gente que tenha obra, gente que possa partilhar essa obra também e juntar, enfim, ou aquilo que precisamos também para depois a execução do livro e de criar uma outra dinâmica. Eu queria acrescentar aqui também uma outra ideia que estamos a trabalhar com um grupo, com alguns artistas, e nós vamos lançar um desafio a artistas não só de Coimbra, mas alargar esse espaço de um ou 2 trabalhos diferentes a executar por artistas sobre a obra de Pinho de Inês. Ou seja, não é fazer cópias, não é fazer coisa nenhuma, é deixar ao critério do artista uma interpretação e uma avaliação crítica daquilo que era Pinho de Inês. E cada artista criar uma obra da sua forma de ver e interpretar a obra dele, ou o próprio artista. E isso permitir-nos-ia também, durante este ano, discutir de novo o assunto.
discutir de novo a obra, discutir a obra com testemunhos de outros artistas, com outros critérios, se calhar, a acrescentar àquilo que vamos tendo. Portanto, essa era também uma outra questão. Deixa-me dizer que Diz. eu acho que essa tua ideia vai ao encontro de uma certa reflexão que nós já fizemos, que é assim, nós devíamos, institucionalmente, devia ser a evolução das comemorações do centenário, deviam evoluir institucionalmente entre o Politécnico, nomeadamente a Escola Superior de Educação, e a Câmara Municipal, constituírem uma comissão de centenário, uma coisa formal, mesmo, uma coisa formal, com uma espécie de comissão de honra de artistas, para não honrar. E para que é que isso servia? Servia depois para criar um evento final de encerramento daqui a um ano, em 2022, onde, de facto, se poderia expressar de alguma maneira e concluir as comemorações com muita dignidade. Eu acho, inclusive, que se podia editar um selo Pinho Diniz institucional, um selo, uma coisa que fique, um selo, criar uma espécie de carimbo também, Pinho Diniz com o centenário de 1921, 2021, com a data. Há pequenas coisas que os artistas podem fazer e sabem-no fazer muito bem, pequenos gestos, pequenos objetos que perpetuem, até editar, sei lá, uma peça de cerâmica com a fotografia dele, pela Câmara, pelo Politécnico, aquilo não custa muito dinheiro, e alguém desenharia isso, mas são coisas que ficam. Como dizem os latinos, as palavras vão, o que se escreve fica. Não seriam bem as palavras, seria a cerâmica, seriam os selos, seriam essas coisas todas, e no final do ano produzir-se-ia um livro com convidados, com testemunhos que seriam, digamos assim, do resultado desse percurso que estamos todos agora a iniciar para consubstanciar e materializar para futuros estudos e interessados na obra de Pinho Diniz. Penso que isso era uma coisa importante. Peço desculpa de interromper-te, mas olha, eu tenho que me ir embora. É Não, que eu disse. é isso. Só acrescentaste. A ideia era essa. Eu acho que vale a pena porque se em relação a determinados artistas nós temos tanta coisa, aí aparece em todo lado. Há uma coisa que eu tenho andado. Lancei o desafio a uma série de jornalistas, e principalmente fotojornalistas, para tentarmos uma série de imagens, uma série de fotografias de Pinho Diniz. E até agora ainda ninguém me trouxe nada, quer dizer, porque de facto há personalidades que eu falava, ainda há dias comparava um bocadinho o Torga, no caso das fotografias, também era uma personalidade que era avesso completamente à fotografia e tal. E eu tenho tido, com alguns fotojornalistas com quem tenho conversado, ainda não conseguimos encontrar fotografias do Pinho Diniz. Quer dizer, estamos a tentar fazer isso. Nós temos algumas. Sim. Pois, não são fotografias de repórteres. Sim, pois. Enfim, mas podem-se aproveitar? Claro que sim, claro que sim. Em termos do espólio do histórico, em absoluto, quer dizer, é óbvio que interessa-nos a todos nós, sobre o tema, conseguir o mais possível de material. Eu disse isto porque às vezes há as pessoas ficam assim um bocadinho. Por exemplo, agora fizemos uma exposição há pouco tempo ali na galeria sobre o Mário Silva, com fotografias inéditas de um fotojornalista, que é o Luís Carregando, Diário Notícias e Diário das Beiras. E, portanto, recolhemos ali 80 e tal fotografias, depois selecionámos 16. Pronto, que nunca foram publicadas, pronto, dentro desse contexto. Mas há uma carrada, entre aspas, de matéria para pegar e quando isso depois fazer, era interessante fazer uma fotobiografia do artista, etc. Interessantíssimo. Mas quando se começa a falar em criar uma obra desta dimensão, para mim só tem lógica, ou para mim tem lógica, ir para além de um fotojornalista e juntar fotojornalistas e juntar outros materiais. Ou seja, quanto mais abrangente for a matéria para publicar, maior riqueza e maior conteúdo nós vamos ter, não é? E pronto. E a partir daí, como
nós estávamos já a pensar para além daquilo, a pensar Pinho Diniz para o ano, eu comecei logo com o bichinho a desafiar os fotojornalistas, entretanto vão começando à procura disto. E vou perguntando, então, ainda não encontrei, não sei o quê. Quer dizer, de facto há personalidades que com uma obra marcante, com um percurso marcante, mas, quer dizer, aquela dimensão mediática, a imagem nos jornais, etc., às vezes não é tão... Dilui-se, exatamente. Quer dizer, ela subsiste pela qualidade, subsiste pela dimensão humana, subsiste pela obra e não pela projeção mediática que poderia ter tido ou que por qualquer motivo não teve. Não decorrerá também do próprio Pinho Diniz essa... Provavelmente aí o professor... O Pinho Diniz nunca foi avesso à fotografia, ao contrário de Miguel Torga. Teve problemas com o Carregan, inclusivamente agressivo. Sim. Agressivo. E uma das vezes à minha frente. O Pinho Diniz foi sempre pacífico, nunca pôs, eu não quero fotografia, não, nunca disse. Pelo contrário. Eu há bocadinho só também para acrescentar uma coisa que eu acho que eu vou dizer isto sem grande propriedade de rigor, mas a percepção de nós os artistas em relação ao MAC, em relação às organizações. Há bocadinho o professor falou, eu estava aqui a lembrar-me disso, aliás já tinha ali um apontamento que era a Dalila era o pêndulo nas ideias, na ação, na loucura, entre aspas, do Pinho Diniz. Ela punha a água sistematicamente na fervura para a coisa. E no MAC, a Dalila era a peça fundamental naquela vida do MAC. E há bocadinho, quando estava a falar, eu estava a lembrar que era importante, quer dizer, a pujança e exatamente, e ela conseguia gerir a coisa e manter ali os equilíbrios todos no meio daquilo tudo, quer dizer, e de facto aquela velha um chabão, como outro qualquer, de que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, ou vice-versa, aí de facto é óbvio, isso era. Sim, exatamente. Mas é engraçado porque até nisso as duas figuras tinham um poder estético, emocional, se quisermos, porque o fascínio do Pinho Diniz como imagem, como artista, para um jovem artista, não... A Dalila tinha também essa marca, apesar de pequenina e tal, mas a forma dela de ser, a forma de estar, era uma marca importante, quer dizer, que contrabalançava, era um contrapeso de um equilíbrio enorme e que permitiu depois estarmos hoje aqui a falar disto tudo, não é? Muito bem. Eu, antes de concluirmos, quer dizer, e não querendo ficar eu em posse das últimas palavras, queria desde já, na qualidade de moderador, agradecer ao Pintor Vítor Costa, também ao Dr. António Vilhena, que já saiu, e também ao professor Machado Lopes, e queria deixar-lhe assim as últimas palavras e o fecho desta nossa mesa redonda, que me deu imenso gosto de moderar. Muito obrigado. Para mim é mais do que uma honra. Os meus filhos andaram aqui, nesta escola, de maneira que eu tenho uma meia-culpa, tenho um sentimento de culpa muito grande, porque várias vezes pedi à Dalila a lista dos quadros que ela ia, porque era ela que tratava disso, que ela ia para esta casa, para aquela que é oferecida àquele museu, tal. Muitas vezes, algumas vezes lhe pedi,
essa listagem nunca houve. E eu não devia ter pedido, devia ter imposto. Dá-me, faz favor, a lista que tu tens de todos os quadros, porque ela anotava tudo isso. Eu deixo também aqui. Não sei se a filha terá mexido nos papéis, porque o Pinho Diniz tinha centenas e centenas de estudos pelas gavetas fora. E abria-se uma gaveta, aquilo era um mundo. Outra gaveta, outro mundo. Não sei onde é que parará essa lista, mas pode ser que a filha a tenha. E então aí, para o tal dito livro, que eu, quando disse livro, claramente, que era o tal transversal, não é só o António, o Dr. António Vilhena, que iria pegar no livro. Não, ele seria, porventura, o congregador e coordenador. E então, muitos depoimentos, tudo o que fosse, era lá metido para engrandecer e para dignificar, de facto, este centenário. E era isso que eu permitia-me agora ler um poema, acho que fica bem encerrar com isso, do Dr. Paulino Mota Tavares, que também foi um íntimo, um grande amigo de Pinho Diniz, e eu leria aqui calmamente um poema dedicado ao Pinho Diniz, e então eu encerraria, pela minha parte, que creio que do melhor modo e para além de tudo quanto eu pudesse dizer. Estou só, mas sempre com imagens exatas, plenas de cor e arquitetura. Só, mas com raciocínio, textos, memórias, na espessura do tempo sem tempo, que comparece e se desfaz e desvanece ali mesmo, à hora da viagem fabulosa e borbulhante, do ir e vir, do sim e do não, de tudo quanto é vertigem e alucinante percurso da ilusão e do infinitamente sonhado, mas verdadeiro. Já não sei o que é isto e aquilo. Sobra-me o espanto e o derradeiro problema, sobra-me o espanto e o derradeiro problema que fica sempre por resolver. Afinal, uns vivem. Onde vivo? Onde vivo? E quantos eus estarão onde eu estiver? Não sei, porque estou só. Mas a sorrir, mas a pintar, mas a viver. Paulino Mota Tavares. Em honra de Pinho Diniz. Muito bem. Muito obrigada por terem vindo. Foi uma honra para nós recebermos. Obrigada, Rui, do Juventude, por ter recebido o Centro Cultural com essa iniciativa e por ter dado a ideia. Obrigada, Bartolomeu, por ter estado a moderar. Foi um gosto. E o meu imenso obrigado às pessoas que estiveram a participar da mesa, como o Vitor Costa, o professor Machado Lopes e o Dr. António Vilhena, que já cá não está. Muito obrigada, de coração. Muito obrigado também.